Então, pessoal, vamos aqui para a aula de história. Você pega aí seu caderninho de história, você vai colocar quarto bimestre e vai colocar esse assunto aí, viu? Bota esse título aí, Brasil da democracia à ditadura. Vou só lembrar aqui um pouquinho que a gente falou nas aulas passadas, com o resumo que tem aqui, né? A gente passar aqui o resumo. Professor, Assim, oi. como que é o tema? Brasil o quê? Da democracia, não sei o quê. Depois daqui a pouco, peraí. Olha, a Ok. gente estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente estudou a Guerra Fria, certo? A gente estudou a Revolução Russa, estudamos também vários outros aspectos, o Brasil do café com leite, né? A política do café com leite, a quebra da Bolsa de Valores de 1929. A gente também viu sobre a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. A gente viu o American Way of Life. A gente viu a separação das duas Alemanhas, certo? O Muro de Berlim, que foi feito para separar as duas Alemanhas. Isso tudinho durante o período depois da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer a Guerra Fria. A Guerra Fria era um país querendo ter mais armamento do que o outro, né? Aí depois fizeram um acordo, né? Já estou adiantando a história lá na frente. Aí fizeram um acordo para diminuir essas armas atômicas, né? Essas bombas atômicas, esses armamentos, certo? Aí assim. Então nós vamos ver aqui Brasil da democracia à ditadura, certo? Da democracia à ditadura, tá certo? Então nós temos a forma do que o Brasil era um país democrático. Depois, em 1964, surgiu a ditadura, certo? A ditadura militar. Já ouviram falar, né, na ditadura militar? Sim. Pronto, aí a gente vai estudar sobre ela, o que é que aconteceu, os fatos históricos estão aí, tudo para marcar tudo direitinho, não tem nada de mentira nesse período, certo? Todos os fatos foram comprovados, houve tortura feita pelos militares, houve morte provocada por essas torturas feita pelos militares, tudo isso. E tem a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, ela foi investigar quem eram os culpados e se aquelas pessoas realmente morreram, tudinho mais. Aí confirmaram, certo? Indenizaram as pessoas, a família das pessoas, porque assim, se João Vitor ele fosse acusado de ser contra o governo, aí as pessoas iriam até a casa dele, os policiais, os militares, aí prendia ele, torturava ele, dava choque em todo canto que ele imaginasse, certo? Para ele dizer quem era os comparsas dele, né? Os companheiros dele também para Maria, serem isso. presos. Era muito severo. Aí uns morreram, uns eles mataram, né? E até hoje desapareceu, muito jovem desapareceu. Parece que foi nos 80, ou foi 50, ou foi 150, alguma coisa assim. Aí muitos deles desapareceram porque eles faziam as passeatas, né? Aquelas passeatas contra o regime militar. Aí o regime militar é chamado a Idade das Trevas no Brasil, certo? Deixa eu botar aqui o celular para carregar, aí eu volto para cá. Aí a gente Tá. vai começar a ver isso aí, viu? Aí o que é que acontece? As pessoas começaram então a fazer motim, levante, então a gente vai ver. Olha, o ministro renunciou, aqui está a sua explicação. Cirne Lima não é mais o ministro da Agricultura, essa é a sua explicação ao presidente. Então, aqui temos a capa do jornal Folha de São Paulo. E quando era censurado o jornal,
ele colocava receita. Olha aqui a receitinha aqui, ó, certo? Ó. Eles eram censurados de dar notícia. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam e colocavam receitas, poemas, receitas naquela notícia, naquela parte que foi censurada. Então o governo militar, ele censurou, ninguém podia estar falando, dizendo assim, eu sou contra o governo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém podia dizer nessa época não, viu? Porque nessa época quem dissesse era preso e torturado, certo? Aí aqui, ó, Jornal da Tarde de São Paulo, que teve colunas de receitas publicadas no lugar de matérias censuradas em 1973, viu? Olha, em 1945 a gente já viu que Getúlio Vargas foi afastado do poder, certo? Ele foi afastado do poder e houve então o processo democrático restaurado no Brasil. E nesse período, né, surgiram diferentes propostas políticas para o país. Uma de cunho nacionalista, que defendia um Estado forte e independente, com restrições ao capital estrangeiro. Então essa era mais voltada ao socialismo. E outra de cunho liberal, que defendia o vínculo com o capitalismo internacional, a abertura aos produtos e capitais estrangeiros e maior aproximação com os Estados Unidos, que essa era a vertente capitalista, certo? Então, uma corrente minoritária de tendência comunista propunha maior participação do Estado na vida nacional, conforme queriam os nacionalistas. Entretanto, rejeitava a manutenção das antigas estruturas sociais e políticas e defendia uma aproximação com o bloco liderado pela União Soviética, que era socialista, viu? Aí, em 1946 até 1964, as propostas nacionalistas e liberais se alternaram nos governos democráticos. A partir de 1964, sob o pretexto de livrar o país da ameaça comunista, a democracia foi revogada e o Brasil conheceu mais uma ditadura, certo? Eles não lançaram a ideia mentirosa de que o Brasil iria ser comunista. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que deram o golpe militar em 1964. Aí vamos agora... Sim, escreve essa pergunta aí, né? Essa é a primeira pergunta do questionário de hoje, certo? Vocês vão escrever e vão fazer aí as atividades, ou vai tirar o print para escrever a resposta depois, ou vai ver o vídeo e vai ver a resposta depois, viu? Certo? A internet caiu, o Gabriel tá caindo. Professor? Oi, linda. Tudo bom, professor? Tudo, e você? Tô. Como vai a vida aí na casa do senhor? É o quê? Como vai a vida aí na casa do senhor? Tudo tranquilo aqui, graças a Deus. Eu tô Que dormindo bom, melhor. Eu tô indo bem, graças a Deus. Aí se Deus quiser, a pandemia vai acabar no ano que vem pra gente voltar às nossas aulas. Pois é, pois é. Quer dizer, voltar na celular do professor. A do senhor, né? Porque a gente vai sair. Mas vocês vão voltar na outra escola, né? Ah, é, professor, é. Aí Calma, o nosso professor. último ano de aula, aí tô bem, tranquilo. Aí Isaac queria que eu fosse na escola hoje para me ver também, né? Mas eu disse a ele que se eu fosse, aí não tinha como eu dar aula hoje, aí ia atrasar um pouco, sabe? Aí eu combinei com ele para quando fosse no simulado do quarto bimestre, eu vou em todos os simulados. Aí nesses dias não vai ter aula minha não, só vai ter aula dos outros professores. Aí tal. Pronto, aí assim, tudo tranquilo. As muriçocas ontem me deixaram dormir, eu dormi de cortinado, aí eu tô todo arrebentado, viu? Tô todo arrebentado. Alergia braba a muriçoca.
Tô todo lapiado. Tem muriçocaí em Jacumã? Tem? Muita, professor, muita. É mesmo? Vixe Muita Maria. mesmo. Uhum. Pois quando eu for, viu, João Vitor? Quando a gente for pra piscina, né, João Vitor? Eu só vou ficar até 5 da tarde. Depois das 5 eu saio correndo. Porque senão, minha filha, pegar as muriçocaí me lapeia todinho. João Vitor? Ele tá dormindo, meu Deus. Professor, terminei, viu? Professor, tô nada, professor, que meu celular tá travando. Ah, cheio de Você coisa. sabe que eu nunca ia dormir na aula do senhor, professor. Pelo amor de nosso senhor, nunca pense nisso, O meu de rapaz. vez, o meu de vez em quando trava também. Melhor só pra ligar o microfone. É verdade. Eu sei, João, você só tava brincando, viu? Eu sei, professor. Ei, professor, cadê ele, professor? Tá ali dentro, tá tomando banho. Eu vi Ah, a foto dele no Face, achei tão bonitinho. É, ele tá tomando banho, que ele foi. Ele tá querendo andar lá no meio do quintal. Aí no quintal, assim, tem uns pés de melão, sabe? Aí enraizou o pé de melão pra todo canto, assim. Aí tá tudo verde. Mas embaixo, ele se soca debaixo do pé de melão, aí sai escavucando lá e tal. A areia. E aí tava com as patas todas sujas, tava todo sujo. Aí minha irmã tá lavando ele. Tá dando banho nele. Aí dá banho, aí passa o secador, e passa shampoo e não sei o que. Um Então, babado todo, né? posso passar? Posso passar, né? Todo mundo Não, não, aí, não, 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 não. Ei, professor, tira o calma. print aí pra eu passar, Ivone, senão não dá tempo. E aí, pode? Vai, professor, depois eu copio, então. Vai lá, vai lá. Pronto, aí Passa. agora o próximo. Aí vamos ver primeiro a linha do tempo. Olha, 1946 a 1951 vai ter o governo de Gaspar Dutra. Em 1951 até 1954, outro governo de Getúlio Vargas, que é quando ele tenta dar outro golpe e termina muito pressionado e ele não dá o golpe, mas fica pressionado. Aí o que é que ele faz? Ele se mata e deixa uma carta que entrou na história do Brasil. Ele diz que sai da vida para entrar na história. Essa é a frase que é mais famosa de Getúlio Vargas. Aí de 1956 a 1961 tem o governo de JK, Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, viu? Construiu Brasília nesse período. 1961 tem o governo de Jânio Quadros, tem 1961 a 64. Jânio Quadros vai renunciar, quem assume é o vice, é João Goulart, chamado Jango. Em 1964, os militares, a Rede Globo, a igreja, outras pessoas não aceitavam as medidas de João Goulart. E foi aí que deram o golpe militar, né? Em 1964. Em 1968 é feito um ato institucional, chamado Ato Institucional número 5, o mais perigoso de todos, que matou, torturou. Ele dava todo o apoio a quem torturasse, quem matasse a pessoa que era contrária ao governo dos militares. Em 1978 foi revogado esse AI-5, né? Em 1981 teve um atentado no Rio Centro, um carro-bomba explodiu lá e um militar dentro. O militar estava com a bomba no carro, né? E aí morreu duas pessoas, se eu não me engano, um militar e o outro era outra pessoa. Então alguns dizem, né, que eles estavam tramando um atentado para colocar a culpa nas pessoas que eram contra o regime militar. E em 1985 começa a redemocratização, chamada Nova República, e com a eleição de Tancredo Neves, né, que a gente vai ver também. E em 1988 é a nova Constituição do Brasil, a Constituição Federal de 1988, que é a que está em vigor até hoje, certo? Chamada de Constituição Cidadã.
Aí a gente vai falar sobre eles. Então vamos começar aqui, vocês vão ver aí a primeira pergunta e a segunda pergunta. A primeira pergunta é: o que aconteceu a partir da década de 1950? Então a resposta é essa aí. O Brasil viveu um intenso crescimento urbano e industrial e os meios de comunicação e de transporte se modernizaram, certo? Então essa é a resposta. Aí eu vou ler todinho para vocês para a gente ver, né? A partir da década de 1950, o Brasil viveu um intenso crescimento urbano e industrial e os meios de comunicação e de transporte se modernizaram. As transmissões de televisão começaram em 1950 com a TV Tupi em São Paulo e desde então a importância desse veículo se tornou cada vez maior. No contexto da Guerra Fria, o Brasil aproximou-se dos Estados Unidos, o que tornou predominante a divulgação propagandística do American Way of Life, o modo de vida americano no país. Então, pergunta aqui, no contexto da Guerra Fria, o que aconteceu com o Brasil? Então, o Brasil se aproximou dos Estados Unidos, o que tornou predominante a divulgação propagandística do American Way of Life, o modo de vida americano no país. Então, assim, as pessoas queriam ter carro, queriam ter uma casa, tudo a casa bonita como dos Estados Unidos, um carro novo como dos Estados Unidos, tudo por causa da propaganda do American Way of Life, certo? Aí queriam que as pessoas do Brasil tivessem esse mesmo estilo de vida. E claro que não é assim, né? A gente sabe muito bem que os americanos, eles mataram muita gente, se aliaram com muita gente, né? E tinha também muita riqueza, né? Aí a nossa riqueza do Brasil foi todinha lá para a Inglaterra, certo? Já fizeram essas duas perguntas? Eu vou passar, viu? Vou passar, tá certo? Posso passar, Micaelzinho? Pode, professor. Passa. Yasmin? Pode. Certo. Aí tira o print aí. Aí o que é que... Essa aqui era a televisão da época, ó. Walter Foster e Vida Alves em cena da primeira novela da TV brasileira, Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi, em 1951. Aqui a televisão era desse jeito, preto e branco, viu? E no início era tudo ao vivo, depois começou a ser gravado. Aí, ó, fale sobre o governo de Gaspar Dutra, fale sobre o governo de Getúlio Vargas. Aí, sobre Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Quando a gente vai em São Paulo, tem uma rodovia chamada Dutra, em homenagem a esse presidente aí, viu? Ele pegou, fez a Assembleia Nacional Constituinte, fez com que ela elaborasse uma nova Constituição e ela foi promulgada em 1946. Aí Dutra assumiu uma orientação liberal, restringindo a ação do Estado a áreas fundamentais. Essas áreas fundamentais eram de saúde, alimentação, transporte e energia. Ele facilitou a entrada do capital estrangeiro e também rompeu relações com a União Soviética, decretando a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, viu? Aí depois ele também cassou o mandato dos parlamentares eleitos por essa legenda. Mas isso aí eu não coloquei porque na ilegalidade do Partido Comunista já está a ideia de que nenhum deputado podia ser desse partido. Então Eurico Gaspar Dutra, ele era foi esse presidente aí que governou 5 anos, naquela época era 5 anos, né? E ele fez tudo isso aí que, assim, de certa forma não foi muito positivo, né? Porque não ajudou muita coisa. Ele começou a reprimir, porque o governo bom é aquele que é democrático, né? A gente sabe disso. Então Eurico Gaspar Dutra é esse, viu? Lá em São Paulo tem o nome da Dutra, né? Quando fala assim, a Dutra é justamente a rodovia em homenagem a ele, certo? Aí vem agora Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai ser eleito, né? Ele vai assumir uma postura nacionalista e intervencionista. Ele vai ser eleito em 1951 até 1954.
ele vai incentivar a indústria nacional, ele vai restringir as importações e também vai restringir os investimentos estrangeiros. Ele vai fundar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, e no ano seguinte ele vai criar a Petrobras. Quem criou a Petrobras foi Getúlio Vargas, viu? Estatal que detinha o monopólio da exploração e do refino do petróleo no Brasil. Ele também dobrou o salário mínimo, certo? Para conquistar o apoio dos trabalhadores. Mas essas medidas vão aumentar a oposição dos liberais da União Democrática Nacional, a UDN, que era um partido político que tinha os grandes empresários como filiados. Além disso, os oficiais das Forças Armadas e empresários ligados ao capital estrangeiro não gostaram das medidas que ele tomou. Em 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, que era o principal oponente à oposição a Getúlio Vargas, ele sofreu um atentado. E as pessoas mais próximas ao presidente foram acusadas de envolvimento no caso, o que provocou uma grande campanha por sua renúncia. Pressionado, Vargas se suicidou em 24 de agosto de 1954, causando comoção popular em todo o país. Após a morte de Vargas, o vice dele, Café Filho, ficou na presidência e, por motivo de saúde, se afastou e foi sucedido por Carlos Luiz, presidente da Câmara, e depois por Nereu Ramos, presidente do Senado, certo? Então, tudo isso aconteceu no governo de Getúlio Vargas. Aí fala um pouco do governo de Getúlio Vargas, é isso, assumiu uma postura nacionalista, intervencionista, incentivou a indústria nacional, restringiu importações, fundou o banco, o BNDE, criou a Petrobras, dobrou o salário mínimo, aumentou a oposição. O jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado e Vargas se suicidou em 24 de 1954. Café Filho ficou na presidência, afastou-se por motivos de saúde, foi sucedido por Carlos Luiz e depois por Nereu Ramos. Aí tudinho isso aí vai ser relacionado ao governo de Getúlio Vargas. Posso passar? Sim, o que aconteceu depois da morte de Getúlio Vargas? Aí tem aí, né? Café Filho ficou na presidência, afastou-se por motivo de saúde, foi sucedido por Carlos Luiz e depois por Nereu Ramos. Ok? Ok, pode passar por mim. Vou passar. Aí vem agora, olha, os 3 presidentes aqui, ó. Café Filho só foi 1 ano, ele em 1954, depois da morte de Getúlio Vargas, né? A 1955. Carlos Luiz também, foi só menos de 1 ano, aí 1955. E Nereu Ramos foi 1 ano, 1955 até 1956. Agora nós vamos falar sobre Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o governo dele é chamado ele de JK, viu? JK é Juscelino Kubitschek. A eleição dele foi em 1956 e ele governou até 1961. Juscelino Kubitschek, aí fale sobre o governo de JK. Ele venceu as eleições de 1955. Ele tinha um lema 50 anos em 5, viu? Qual era o lema de JK? Qual era o 50 anos em 5. Muito bem, 50 anos em 5. Ele queria desenvolver o país 50 anos em 5. Aí só um minutinho. Que a gente vai... Façam essas perguntas aí que eu já venho pra cá. Chega, menininho. Chega aqui, chega. Chega. Oh, meu Deus do céu. Toma. Que foi, Oni? O senhor foi com o cachorro do senhor. Oxi, tu não fala com teu cachorro não, é? Eu falo, professor. Então, oxi. Menininho, toma, chega. Deixa os meninos ver você, ó. Aí, ó. Ele tava com as patas tudo pretas, gente. Agora tá branquinha. Tá tudo branquinha, bonitinha. Oxe, João Vitor tá saindo, tá caindo e voltando. Eu? Sim.
Ai, meu Deus, professor. Olha, João Vitor. Ai, Maria saiu, tá vendo? Ah, então é minha internet, eu acho, né? Cadê ele? Ui, peraí. Não vai bater aí, não. Como ele é lindo, professor. É, ele é fofinho. Tá é grande já. Tá é grande. Cadê? Onde é? Cadê, meu Deus? Travou, foi? Foi, tá aqui desse lado. Ai, perdi a... Olha aqui, ó. Meu Deus. Ai. Pronto. Agora ele tá limpinho, minha irmã deu banho nele. Pronto. Deixa eu botar ele pra cá. Chega, chega. Passa, passa. Vai cair? Pronto. Aí, olha, Juscelino Kubitschek, o lema de Juscelino Kubitschek é 50 anos em 5, viu? Ele queria revolucionar o Brasil, 50 anos em 5. Então, ele vai fazer um programa de desenvolvimento do Brasil com esse lema. Ele estabelece plano de metas, ele vai priorizar os setores de energia, indústria, educação, transporte e alimentos. Ele favoreceu a entrada de capitais e de empresas estrangeiras, as transnacionais. O que aconteceu com essas empresas? Elas, quando se instalaram aqui, começaram a produzir caminhões, carros, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos e cigarros. Quem aqui já andou de Fusca? Eu já, professor. Já andou de Fusca, Micael? Pois é, o Fusca é desse período aqui, viu? De Juscelino Kubitschek. Essas fábricas que ele trouxe foi que começou a fabricar o Fusca, certo? E ele também construiu usinas hidrelétricas, Furnas e Três Marias. Ele pavimentou milhares de quilômetros de estradas, né, para que os produtos fossem melhor levados para os estados e podia ser exportado também para os portos. E agora a maior obra dele foi o quê? Foi a construção de Brasília. A construção de Brasília. Aqui alguém já foi em Brasília? Ninguém foi em Brasília aqui não, né? Aí Brasília, ela é toda planejada. É a única cidade do Brasil que é planejada, viu? O construtor de Brasília foi Oscar Niemeyer. Então, Oscar Niemeyer fez a construção de Brasília. Ele fez o Palácio Planalto, fez o Congresso Nacional, Tribunal de Justiça, aquele lá, o STF, tudo que a gente vê na televisão, toda aquela construção ali de Brasília foi foi na construção feita por Juscelino Kubitschek, mas o projeto quem fez foi Oscar Niemeyer. Quem é que já foi na Estação Ciências? Vocês já foram na Estação Ciências ali do Cabo Branco? Já. Eu não. Pronto, aquela Estação Ciências do Cabo Branco, quem fez também foi Niemeyer, antes dele morrer. Aí ele fez aquele projeto lá, Estação Ciências, Cabo Branco ali. Aí a gente... aí tem essa construção de Brasília. Lembrar que Brasília ela é projetada, viu? Aí as ruas são enormes, num retão bem grande, e ela é um pássaro aberto, viu? Se você for olhar, ela é um pássaro aberto, assim, com as asas abertas, né, que eu tô dizendo. Ele é um pássaro com asas abertas. Aí você se vai olhar, que você vai ver essa só é olhar Brasília de cima numa imagem aérea que você vai perceber que ela é uma cidade bem projetada. Então tem ali os ministérios, certo? Tem a Praça dos Três Poderes, aí tem tudinho ali, certo? Então essa foi a maior construção da JK. Aí os empréstimos tomados de instituições estrangeiras deixaram o país em uma séria crise financeira.
com a inflação chegando a 25% em 1960. Então aí começou a disparar a inflação, começou o país perdeu o prumo, certo? A pessoa comprava uma coisa hoje, amanhã já estava bem mais caro e depois de amanhã já estava mais caro, então estava assim, viu? Por causa justamente dos empréstimos tomados a essas instituições financeiras. Então esse é o governo de Juscelino Kubitschek, viu? Aí vocês veem aí, agora eu vou falar sobre, aqui ó, qual foi a maior obra do Juscelino Kubitschek? Foi a construção de Brasília. O que aconteceu no governo JK? Os empréstimos tomados das instituições estrangeiras deixaram o país em uma séria crise financeira, com a inflação chegando a 25% em 1960, certo? Aí agora vamos falar sobre Jânio Quadros, ou Jango, certo? Também a gente vai ouvir falar muito dele, viu? Jânio Quadros, João Goulart que é Jango, viu? Fizeram as perguntas, posso passar aqui? Pode, pode. Pronto, aí eu vou descer aqui, porque aí a gente completa tudo isso aqui, ó. Aí pronto. O que aconteceu no governo, fale sobre o governo de Jânio Quadros. Então, depois das eleições de Juscelino Kubitschek, veio a eleição de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele foi eleito presidente. Ele usava uma vassoura como símbolo de campanha, dizendo que iria varrer ou limpar a vida política nacional e combater a corrupção, né? Então Jânio Quadros tinha essa história aí. Ele tomou uma série de medidas impopulares, cortando gastos do governo e congelando os salários dos trabalhadores. Aí ele reatou relações com países socialistas e após 7 meses de governo renunciou ao cargo, certo? Então, isso aí é você falando sobre o Jânio Quadros, né? Aí quem assume no lugar dele vai ser o vice, né? João Goulart, que é conhecido como Jango, certo? Aí tem essa questão. Então, essa questão de prometer limpar a vida política, combater corrupção e papapá, isso já vem desde muito tempo. Isso é só história, que a gente sabe muito bem que quem diz essas coisas não faz, né? A gente só vai ver aí, viu? A situação hoje está muito difícil. Então, posso? Pode. Posso, né? Aí a gente vai aqui. Vou falar sobre João Goulart, para depois aí a gente vai deixar o golpe de 64 para depois, a próxima aula. Aí, ó, fale sobre o governo de João Goulart. O que é sistema parlamentarista? O que aconteceu em 1963? Então a gente vai ver aqui, ó, sistema parlamentarista é que os poderes do presidente foram transferidos para o primeiro-ministro a ser escolhido pelo Congresso Nacional. Esse é o sistema parlamentarista. Fale sobre o governo de João Goulart. Alguns militares e políticos da UDN tentaram impedir a posse dele, né? Ele só assumiu após uma alteração da Constituição que implantou o parlamentarismo. Aí o que aconteceu em 1963? Os brasileiros decidiram em plebiscito pela restauração do regime presidencialista, certo? Então, em 1963 foi isso que aconteceu. Os brasileiros não queriam o sistema parlamentarista, queria o sistema presidencialista. Que eu acho que foi em 1990 e alguma coisa, 93, 95, que teve outro plebiscito com isso aí. Se queria monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Aí as pessoas escolheram também o presidencialismo. Para voltar à monarquia, seria a família todinha de Dom Pedro, né? Família de Dom Pedro II, os Orleans e Bragança, né? Aí as pessoas não quiseram a monarquia. E o plebiscito e o parlamentarismo é ter o primeiro-ministro, né? Quem manda no Brasil é o primeiro-ministro.
e não o presidente da República. Aliás, o presidente da República nem manda, né? Quem manda são os 3 poderes, né? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles têm que estar em harmonia. Se eles não tiverem harmonia, aí é um problema sério. Aí no parlamentarismo, quem governa é o primeiro-ministro, ou seja, é o Congresso Nacional. E não deve ser assim, né? No sistema presidencialista, são os 3 poderes que governam em comum acordo. Tá certo? Pronto? Tudo certo aí, hein? Tudo. Então, vou desejar bom dia para vocês, que eu vou dar aula de inglês aos meninos do 6º ano. A gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Pode sair, viu? Tchau vocês, tchau Micaelzinho, Tchau, professor. Joãozinho. Até amanhã. Tchau, até professor. amanhã. Tchau, Cainho. Tchau, Débora. Tchau, Amanda. Tchau, Yasmin. Tchau, Tchau, Ivani. Tchau, até amanhã, viu?